tenho algo para compartilhar essa noite. Estava bem desejoso de continuar. O pede pode deixar, tá? Se você quiser ficar, fica. Se quiser sentar, senta. Mas está sendo uma bênção. Estou com bastante vontade da gente continuar fluindo aqui. Mas eu sinto que o que o Senhor compartilhou comigo para trazer hoje à noite é vital que a gente fale sobre isso. Glória a Deus, aleluia. Sabe, eu tenho a impressão no meu espírito que uma fagulha foi acesa no coração de algumas pessoas de desejo por esse encontro. Quando eu falo encontro, querido, é uma nova experiência com Deus. É uma experiência ainda mais profunda. E eu não estou falando sobre algo que é o Deus que já habita dentro de você se manifestando de uma maneira ainda mais profunda a você. Quantos querem mais de Deus? Ele é tudo que você precisa. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração e eu vou tentar ser o mais breve possível. Mateus 12, no versículo 36. É um conselho da parte do Senhor. O texto diz assim: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. O tema da nossa ministração de hoje é por suas palavras. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor, por sua palavra caindo no bom solo do coração dos meus irmãos e promovendo, Senhor, transformação na vida daqueles que nos ouvem, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Querido, como nós lemos, por suas palavras serão condenados, por suas palavras serão absolvidos ou condenados. A Bíblia diz em Provérbios 16 que morte e vida, repete comigo, morte e vida estão no poder da língua. Tem um texto lá em Provérbios 6, no versículo 2, que diz: você está enredado, isso é, amarrado, com as palavras da sua boca. Sabe, meus queridos irmãos, eu tenho percebido, e esse foi o sentimento que eu acordei hoje, que muitos de nós temos palavras proféticas que recebemos do Senhor, temos instruções que recebemos do Senhor, temos imposições de mãos de homens de Deus que impuseram as mãos sobre nós, mas muitas vezes estamos desfazendo ou adiando a manifestação de algumas coisas em nossa vida por conta das palavras que temos dito. Amém? A grande verdade, querido, é que céu e inferno ouvem o que sai da sua boca. A questão é, com quem a sua boca está concordando? Um grande homem de Deus que eu tenho como uma referência para a minha vida, ele costuma dizer: se Deus é entronizado, a palavra entronizado é inserido, é introduzido. Então, se Deus é entronizado pelos louvores do seu povo, porque tem um versículo que diz isso, Deus é entronizado pelos louvores do seu povo. E aí esse homem de Deus diz: se Deus está sendo entronizado pelos louvores do seu povo, quem é que tem sido entronizado por suas reclamações? Se a presença de Deus é liberada pelas palavras que falamos, quem está sendo liberado pelas reclamações e murmurações que saem da nossa boca? Sabe, eu não quero que essa mensagem tenha um tom meio terrorista para te colocar medo, porque olha, não, isso é muito mais sobre o que Deus quer construir na sua vida. Essa era uma boa hora para dizer amém. Porque
em certa medida, Deus precisa que a sua boca concorde com o que Ele tem falado. Tem um homem de Deus, um dos heróis da fé para mim, modernos, né? George Miller. Ele tem uma definição de fé que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: fé é quando Deus diz algo e eu digo a mesma coisa. Não é maravilhoso isso? O que o céu está falando, o que Deus está falando sobre a situação? Dizer o que Deus está dizendo, isso é fé. Um exemplo de que nossa boca precisa concordar com o que Deus está fazendo é quando o anjo aparece para o pai de João Batista e anuncia que mesmo depois de velho ele teria um filho, e esse filho seria a manifestação daquilo que está escrito, ele preparará o caminho. Olha que profecia maravilhosa. Um próprio anjo de Deus apareceu para o cara e veio anunciar que o sonho dele da vida toda, que era ter um filho, seria cumprido agora. E aí, ao invés de concordar com o anjo, ele duvidou. E o anjo teve que fazer uma coisa: deixar ele mudo até que o menino nascesse. Olha que coisa séria. Para que a manifestação da promessa não fosse comprometida, o anjo precisou fechar a boca dele, para que a promessa fosse cumprida. Morte e vida. E aí quando a gente fala sobre isso, eu sei que você pensa sobre a sua própria vida, mas deixa eu sugerir uma coisa: morte e vida das promessas de Deus para você são determinados pelo que sai da sua boca. Será que talvez não estejamos matando promessas de Deus pelo que falamos? Eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tive de ser educado na igreja. E quando eu era criança, nós cantávamos uma musiquinha que botava o terror na gente. A musiquinha dizia assim: cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Eita, música abençoada. Morte e vida estão no poder da língua. Eu citei esse texto de Provérbios, deixa eu ler ele. Provérbios 6, versículo 2, o texto diz assim: se você foi enredado pelas palavras do seu lábio, foi pego pelas palavras da sua boca. Olha só, o texto não está dizendo que o diabo é que te amarrou, foi as palavras que você disse. Amém? Tem um texto que eu amo, 1 Pedro 3, versículo 10. 1 Pedro 3, versículo 10 diz assim: se vocês quiserem viver uma vida feliz, quantos querem? Olha que bênção. Se vocês quiserem viver uma vida feliz e boa, mantenha domínio sobre a língua e guardem os lábios de dizerem mentira. Mantenha domínio sobre a língua. Tem um texto lá em Salmos, deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. Está recebendo algo bom da parte de Deus até agora? Salmo 141, versículo 3. Olha a oração do salmista: ó Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que eu falo. Ajuda-me a não falar o que não te agrada. Sabrina, coloca na RC, ou ARC, pode ser. ARC é Almeida Revista e Corrigida, tá, gente? Põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista está falando: Senhor, me ajuda nesse negócio. Bota um guarda, bota segurança 24 horas, assina Verisure para colocar na minha boca, porque eu preciso de ajuda. Porque ele chegou a essa conclusão: quem quer viver uma vida boa e ter dias felizes, refreie os lábios
de falar dolosamente. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, querido, vigiar com o que sai da nossa boca. Agora, volta lá para 1 Pedro 3:10. Volta para a NVI também, por favor. Eu não tinha pensado nisso. Boa. Eu não tinha pensado nisso, mas agora quando eu li, me veio isso. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Aqui, quando a gente lê isso, obviamente o nosso cérebro vai logo para mentira, calúnia, difamação, coisas passíveis de um processo. Mas, eu quero trazer uma reflexão para você. O que é mentira? Aquilo que não é verdade. Legal. O que é verdade? Ei, pastor, está ficando doido? Que conversa é essa? Pensa comigo, o que é verdade? Verdade são é o que os seus olhos veem? Ou verdade é a palavra de Deus? Repete comigo, a palavra de Deus é a verdade. Sabe, nós não acreditamos nesse negócio de a minha verdade, a sua verdade, a nossa verdade, a média verdade. Querido, existe uma coisa, a verdade e o resto é tudo mentira. Fim. A palavra de Deus é a verdade. O homem pode andar sobre a água? Quando Jesus fala, pode. Montanha pode botar touquinha de banho e dar mergulho no mar? Se Jesus disser, pode. E se Jesus disser isso através da sua boca? Vamos lá. A Bíblia diz em Efésios que Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Amém? Então Jesus, que é o cabeça, vai dizer muitas palavras sobre a terra através da tua boca. Um homem de Deus chamado Reinhard Bonk, que já faleceu, esse camarada foi um dos maiores evangelistas da história da humanidade. Ele ganhou 77 milhões de pessoas para Jesus. E o irmão Bonk tem uma frase célebre que ele diz o seguinte: a palavra de Deus é tão poderosa nos lábios de Deus quanto é nos meus lábios. Ele falou de um jeito mais bonito. Ele falou: a palavra de Deus, quando está nos meus lábios, é tão poderosa quanto está nos lábios de Deus. São as palavras de Deus. Deixa eu te tentar exemplificar isso. Quanto é 2 mais 2? Os irmãos ficaram com dúvida. Pode usar a calculadora nessa, tá? Se você precisar. Mas vamos lá. Quanto é 2 mais 2? Que bênção. E se vier aqui um satanista e disser 2 mais 2 é 4? Isso é mentira ou verdade? E se vier uma pessoa que odeia cristãos e disser 2 mais 2 é 4? A verdade não está ancorada na boca que fala. A verdade é a verdade. Então, se os seus lábios estão proferindo o que saiu da boca de Deus, meu irmão, é verdade. Amém? Pastor, como se aplica? Volta lá para o texto, por favor. 1 Pedro 3:10. Como se aplica aqui? Quer viver uma vida boa, ver dias felizes? Não fale mentira. Fale a palavra. A palavra é a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que o povo de Deus está indo de glória em glória, de fé em fé. A verdade, meu irmão, é que Deus começou a boa obra e Ele é fiel para completá-la. A verdade, querido, é aquilo que Deus tem dito. E quando você empresta a sua boca para falar o que todo mundo fala, você não está falando a verdade, você está falando com a maioria. Eu amava quando entrava em qualquer conversa sobre governo, o irmão Toninho falava assim: mas o Brasil é do Senhor Jesus, né?
Oh, coisa boa, é isso aí, é do Senhor Jesus, essa é a verdade. Amém? Nós precisamos tomar cuidado para sermos bons representantes daquilo que Deus está dizendo sobre a terra. Tiago 3, versículo 5, o texto diz assim: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do corpo. Contamina por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda a espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Isso daqui, querido, não é determinante, isso é uma constatação do tempo presente, amém? Agora, olha a advertência para nós do apóstolo Tiago. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Cuidado, boquinha, o que fala. Querido, isso não está certo. Com a mesma boca te exaltamos, aleluia, bendito, glorioso, e com a mesma boca amaldiçoando os irmãos. E o problema é que quando a gente lê esse termo, a gente acha que amaldiçoar os irmãos é falar: maldito, te entrego para Satanás. Não, querido. Às vezes os pequenos comentáriozinhos e afinetadinhas é amaldiçoar o irmão. Posso dar um exemplo chocante? Você não deixou, mas eu vou dar mesmo assim, porque eu que estou pregando. Quando estiver pregando na tua igreja, você decide. Aleluia. Mas tem um texto bíblico que o apóstolo Paulo está diante de uma autoridade e o camarada manda dar um tapa na boca de Paulo. Pensa aí. O homem de Deus foi preso por estar pregando a palavra. Aí o corrupto que estava lá mandou dar um tapa na boca de Paulo. Aí Paulo falou assim: Deus te ferirá a parede branqueada. Eu gosto dos xingamentos de crente, né? Filho de crente é tudo assim, jogando bola na rua, incircunciso. Aí, parede branqueada, o que significa isso? No frigir dos ovos significa hipócrita. Aí o camarada que deu tapa na boca de Paulo falou assim: ei, vai falar assim do sumo sacerdote? O sumo sacerdote que mandou dar um tapa na minha boca. Aí Paulo falou assim: não sabia, porque está escrito: não falarás mal da autoridade do povo. E querido, para trazer o BO mais para a gente mesmo, eu não sei se o Lula mandou dar um tapa na tua boca, mas por menos a gente está repetindo o que todo mundo repete. E qual será a esperança do mundo se a igreja de Cristo, que deveria ser uma fonte de água doce, está se tornando uma fonte de maldição? Você que anda comigo, que é meu amigo, que está aqui convivendo comigo, você sabe das minhas opiniões políticas, ok? Mas a real é que, desde quando trocou do último governo para esse, quantas pregações você ouviu por aí sobre honrar autoridades? Porque é um negócio, né? Quando o Bolsonaro estava no governo, a gente ouvia isso o tempo todo.
Bíblia diz em 1 Timóteo que nós devemos orar em primeiro lugar por nossas autoridades. Parece que esse versículo sumiu, rapaz, porque agora a gente tem uma autoridade que a gente discorda. Não, e eu estou pregando aqui para nós mesmos, gente. E assim, estou incluído até a tampa nessa. Estou errando nisso. E que tal se a gente parar de fingir e juntos como igreja a gente se arrepender e a gente começar a caminhar para o lugar certo? Porque eu não sei quanto a você, eu estou errando nisso. Mas a gente pode agora parar de fingir que não tem um elefante branco no meio da sala e se arrepender. E eu não estou falando que a gente está concordando com as atrocidades que a gente está vendo aí, não. Mas no que diz respeito a nós abençoamos e não amaldiçoamos. No que diz respeito a nós falamos vida e não morte. Exercemos sim a nossa cidadania, o nosso posicionamento, fincamos o pé com a verdade, e se tiver que ser preso por falar a verdade, a gente vai preso. Mas na hora de abençoar, a gente abençoa. A gente declara vida. Amém? A gente precisa ter esse tipo de conversa, querido. Sabe por quê? Porque o que Deus está confiando a nós é sermos uma igreja relevante. E uma igreja relevante só é relevante quando tem coragem de tratar os temas que são relevantes. Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4, versículo 13, que nós temos o mesmo espírito da fé pelo qual está escrito: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Fé funciona assim: crer com o coração, falar com a boca. O Senhor Jesus, ainda lá em Mateus 12, Ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. Agora eu preciso te dizer, a boca fala do que o coração está cheio. E eu não estou querendo colocar remendo no que Jesus disse, mas uma verdade que nós temos aprendido é que o coração se enche do que a boca fala também. Como assim, pastor? Romanos 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Vamos ler junto para você não achar que eu estou inventando. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ok? Fé vem por ouvir, amém? Quando eu falo, qual é a boca mais próxima dos meus ouvidos? A minha. É igual motoqueiro. Eu e você reclamamos das buzinadas que os motoqueiros dão pra gente na radial, na marginal. O problema é que o motoqueiro escuta todas as buzinadas. Já parou para pensar nisso? Deus o livre. Agora, querido, toda palavra que você fala, você está educando o seu coração como crer. É por isso que falar a palavra de Deus é um dos caminhos mais rápidos para encher o seu coração de fé. Porque quando você fala, você escuta. Quando você escuta, gera fé. Quando você fala, você escuta. Quando você escuta, gera fé. E aí gerou fé no seu coração. Sabe por onde essa fé vai sair? Por sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A maneira de encher o coração é falando. E a maneira de expressar um coração cheio também é falando. Na semana que vem eu pretendo falar do outro lado dessa verdade. Hoje nós dedicamos o tempo aqui para falar sobre cuidar de não falar negativo, de não falar dolosamente, de não falar o que não deve. Agora, querido, existe um outro lado dessa verdade, é o que falar. Na semana que vem a ministração vai ser redimindo os lábios. E a gente vai entender o que Deus está falando, como nós podemos concordar com o que Deus está falando e como nós podemos nos comportar quando não sabemos o que falar. Amém? Glória a Deus. Você recebeu algo bom essa noite? Que bênção. Glória a Deus. Eu queria muito ter ficado fluindo ali no louvor,
mas eu percebi mesmo que nós deveríamos ter essa conversa. Repete comigo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Coloca esse versículo, Sabrina, por favor. Filipenses 4, versículo 13. Eu recebi isso no meu coração agora, a inspiração de te aconselhar a você fazer disso a sua confissão nessa semana. Talvez você esteja lidando com inseguranças, com incertezas, ou com talvez dúvidas acerca da sua capacidade, e essa aqui pode ser a resposta de Deus para você. Repete comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Senhor, obrigado porque você é a nossa força, você é a nossa torre forte, é em você que nós confiamos, e nós queremos dizer, Pai, que tudo podemos em você, que é quem nos fortalece, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, querido, 2 Samuel 22, 33, 2 Samuel 22, 33, o texto diz assim: Deus é nossa fortaleza e nossa força, é Ele quem perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Eu sei que esse vai ser o papo da semana que vem, como falar direito, 2 Samuel 22, 33, mas veio no meu coração e eu não quero ignorar, então vamos repetir. Diga: o Senhor é minha fortaleza e a minha força, é Ele quem perfeitamente desembaraça o meu caminho. Vamos tentar a revista atualizada, Sabrina, por favor. Deus é minha força e Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Querido, eu já terminei de pregar, eu só estou seguindo uma inspiração. Por favor, me dê um minutinho. Olha só, esse telhado aqui, quando nós mudamos para cá, ele era uma telha simples. Quando chovia era um caos, não dava nem para ter culto. Parecia que tinha gente dando um tiro lá em cima de tanto barulho que fazia, e fora um calor absurdo que era nesse lugar. E aí a gente descobriu que tinha a telha sanduíche, que era coloca isopor e coloca mais uma camada de telha, e na época isso nos custou R$17.300. E querido, na época éramos uma igreja de 17 pessoas, e era um desafio muito grande para nós. Mas a gente acreditou no Senhor, nos movemos, o recurso chegou, glória a Deus. Só que depois que o recurso chegou, a gente ficava ligando para a fábrica, e eles falaram: mudou, triplicou o preço do metal, agora é outro preço, não tem mais como. Mas a gente já fez o pedido, e a vendedora fingia que não recebia as minhas ligações, um caos, e a igreja cobrando. E aí, pastor, a gente levantou o dinheiro, cadê a telha? E aí eu não sabia o que fazer, e eu lembrei desse texto, e eu comecei a confessar: Deus é minha fortaleza e a minha força, é Ele quem perfeitamente desembaraça o telhado do Verbo da Vida Sapopemba. E eu falava isso: Deus é minha fortaleza e minha força, é Ele quem perfeitamente desembaraça o telhado dessa igreja. Sabe, querido, foi a vendedora que me ligou e falou assim: vamos manter o preço, está fechado. Uma outra empresa falou: a gente vai doar a mão de obra, e tudo foi feito para a glória de Deus. Deus deseja desembaraçar coisas na sua vida. Coloque os seus lábios para cooperar com o Senhor, amém? Glória a Deus. Meu irmão, vá em paz, seja abençoado praticando a palavra de Deus. Te vejo aqui no próximo domingo, e sábado agora nós temos a festa das nossas crianças. Se você puder e quiser, esteja conosco. Deus abençoe.